Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz que Eleva. Exatamente, é um prazer, uma honra estar aqui mais uma semana trazendo personalidades, assim, pessoas muito importantes que têm histórias importantes na nossa sociedade. Aquilo que nós julgamos que você precisa saber. Às vezes tem pessoas que têm uma história tão linda de vida, um legado tão bonito que está deixando aqui na nossa geração, e essa pessoa está lá naquele cantinho dela, nós vamos lá resgatar e vem cá. Essa pessoa precisa ter mais voz. O que eu julgo hoje que é o caso da Câmara Menezes. Câmara, muito obrigada. Eu conheci a história da Câmara por alto, assim, né? Eu não me aprofundei muito, porque senão hoje não ia ficar legal aqui nós nos aprofundarmos. Mas ela tem uma história muito linda e ela vai compartilhar aqui com a gente. A Câmara, ela é escritora, mestre em educação e é autista. Bem-vinda, Câmara. Que prazer, que honra ter você aqui. Obrigada, Irineia. É um prazer todo meu. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui nesse podcast. Muito bem, vi que eu vou ganhar presente, então já pode me falar aí o que que é. Como escritora, né, nós temos esses dois livros, Autismo e Fé, que ele é um livro de autodescoberta, e temos o resultado de uma pesquisa feita entre os professores aqui do estado do Acre, o trabalho docente e a saúde do professor. Muito bem, só que antes de você ir embora, você vai autografar, vai Ah, colocar uma dedicatória para mim, viu? Vou deixa aqui bem no centro, autismo e fé, e o trabalho docente e a saúde do professor. Muito bem, muito obrigada. Câmara, fala pra gente, vamos começar iniciando, como foi que você, assim, se descobriu, né, autista? E como que foi essa virada de chave, esse impacto na sua vida? eu sou mãe de uma menina autista, né? Hoje ela já vai completar 15 anos, a Camille, e observando o comportamento dela em determinadas situações, eh, eu me via nessas situações. E aí tinha um reforço muito grande da minha mãe que dizia assim: ah, quando você era criança, você agia dessa mesma forma. E durante o período de pandemia, né, que a gente teve todo um tempo para estar em casa, observar, né, se autoconhecer Uhum. e parar e respirar, eu comecei a observar ela ainda mais. Então, eu peguei Covid umas 3 vezes e tive um transtorno do processamento sensorial, chamado de TPS. Ele amplifica toda a nossa sensorialidade, desde o ouvido, a audição, o paladar, a olfato, a visão. E eu achei que eu estava tendo qualquer coisa menos o autismo. Então eu comecei a Certo. investigar esse transtorno e acabei indo para uma neurologista para conhecer mais. E aí ela falou assim: ah, mas você tem traços do autismo, sintomas do A autismo. neurologista. Isso. Então eu não quis acreditar, eu fui atrás de uma neuropsicóloga. A primeira neuropsicóloga ela já falou que era TEA, né? Uhum. E eu também não aceitei no primeiro, porque adulta, né, já tinha toda uma vida e totalmente funcional e autônoma, eu não aceitei, mas eu comecei a ter crises mais intensas e ao ponto de ter algumas, né, que são próprias do autismo, como a dissociação, as crises, as sobrecargas sensoriais, e eu fiz uma nova avaliação para tirar teima. Entendi. E nele deu novamente, aí já vinha com as outras comorbidades. Então, eu fui diagnosticada como autista, com altas habilidades, né? Talvez por isso tenha passado desapercebida, né? Certo. Com uma grande habilidade de dividir a atenção para muitas coisas. E na época estava com transtorno depressivo, né? E a hipersensibilidade, que é uma das características muito fortes que eu tenho. Hipersensibilidade. É, E aí, você então se enxergou através do diagnóstico da sua filha. Aí você se enxergou vendo um espelho. Bom, ali eu
tá parecendo comigo. Então, é sinal de que eu também sou autista. Porque eu tenho observado, inclusive, eu tenho um amigo pessoal que aconteceu a mesma coisa. Ele levou o filho para fazer e ele descobriu que ele era autista através do próprio filho. Então, muitos pais têm passado por isso. Você tem acesso a esses dados? Você já pesquisou sobre? Sim, é porque a gente tem uma estatística de que 80 a 90% é hereditário, ou seja, pai para filhos e assim sucessivamente. Mas também a gente tem um estudo que ele vai confrontar dizendo que ele pode ser genético. Então, mesmo que os meus pais não sejam autistas, eu posso ser. No caso da minha filha, é hereditário, né? A gente fez também um exame genético e ele é hereditário. Sim, Então, assim, comigo talvez seja algo mais genético. E entendi. aí tem estudos que falam mais ou menos uns 56 sintomas, motivos e causas que pode acontecer dentro do útero. Entendi. E o que mudou na sua vida, Câmara? Assim, fala para mim a virada de chave que foi o que mudou depois de você se deparar com esse diagnóstico. O diagnóstico ele vai passando por umas fases parecidas com a do luto, né? Enquanto o luto tem 5 fases, o autismo eu digo que tem 6. Então a gente tem aquela fase da negação, que foi a que eu vivi no instante, né? Não sou autista, eu já tenho a minha independência. Aí depois você começa a negociar. Ah, mas então eu falar, no meu caso, né, as características mais fortes é a hipersensibilidade e a comunicação, que às vezes a gente usa meio sem filtro, né? E eu acho que eu tô falando suave e às vezes sou um pouco ofensivo. Então, eh, eu comecei a negociar. Poxa, isso aqui então, é autismo, né? Então, eu não sou tão esquisito. Então, aquilo ali, eu não consegui fazer uma leitura social da situação. Então, a gente vai negociando. E depois, nessa negociação, você vai começando a aceitar. E eu falo que a última parte é ressignificar. Então, alguns traumas, algumas situações, eu vou me perdoando, vou mudando essa história que em algum momento doeu muito e, e eu vou transformando ela em algo para o bem, né? Que é uma das coisas que eu falo muito no livro, né? Como que isso pode ser transformado, então, em algo que venha me trazer superação. Não me deixar totalmente prostrada, né? Ah, eu descobri que eu sou autista e agora a minha vida é ser um autista. Não, como que eu vou usar então isso para que eu possa mudar não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor, né? A gente não vai conseguir mudar, mas a gente muda. E isso é o mais Mais importante. importante você ter uma evolução, né? Você olhar para trás e dizer assim, eu, poxa, olha o tanto que eu evoluí. E eu falo o quanto que eu superei, né? O quanto que eu superei em tudo, como que eu fui tão valente, cheguei aonde eu cheguei, né? Que eu tenho 4 anos de diagnóstico, né? Mais ou menos. E eu consegui vencer tudo sem ter um diagnóstico. E hoje eu ressignifico a minha história e vejo assim, poxa, essa mulher, ela foi guerreira, ela foi uma mulher que superou tudo, foi e Venceu. está sendo uma mãe que está superando tudo. Não é fácil, né? Hoje, com entendendo o autismo, eu já consigo ter os meus suportes, eu já consigo me organizar melhor. Que aí eu Entendi. consigo mapear a minha vida e entender dentro do diagnóstico os meus limites. É isso que é o que eu quero assim saber. É como que melhorou para você, né? E como que foi? Bom, agora eu estou diante desse diagnóstico, então isso aqui melhorou. Esse processo aqui agora eu entendo que é característica do autismo. Então teve as melhorias, certo? Depois que você foi diagnosticada. Sim, então a primeira parte dele foi o meu autoconhecimento. Eu tive que buscar um suporte maior aqui, não aqui no Acre, Na área na área psicóloga, psicológica, tratamento isso. terapêutico, isso. Aqui nós não temos na rede pública, né? Então eu conversei muito com psicólogos fora daqui, uma neurocientista, inclusive, né, para ela fazer essas orientações. Então, participei de muitos cursos, não foi assim de um dia para a noite, né? Eu sou especialista em autismo também, né? Uhum. E ali ela foi dando ferramentas que naquele momento foram essenciais. Então, eu consegui fazer o mapeamento das crises, eu consegui identificar algumas coisas que são, não digo fraquezas, mas quando são as minhas limitações e também as minhas potencialidades. E fui tentar ensinar
o meu local de trabalho, né? Conscientizar meu local de trabalho, começando também pela minha casa, né? Eu sou casada, então meu esposo participa de tudo comigo. Todas as minhas formações, os meus cursos, ele está comigo para ele poder entender. E aí eu comecei a potencializar minhas habilidades. Eu conheço as minhas limitações. Eu sei que se eu for para uma festa, eu sempre brinco, né? Eu digo, eu vou para uma festa, eu já chego chegando, eu vou cumprimentando todo mundo para que as pessoas me vejam. Oi, tudo bem? Estou aqui. Mas eu sei que o meu limite é 4 horas de festa. Passou das 4 horas, já começa a entrar numa sobrecarga sensorial, numa sobrecarga cognitiva. E eu já vou ali me dispersando e saindo sem que cause um constrangimento com as pessoas e e também para mim, né? Então eu participo desses momentos sociais, mas assim, sabendo que até 4 horas eu tô tranquila. Entendi. Passar daquilo, eu sei que eu posso ter uma sobrecarga e posteriormente uma crise. Entendi. E quanto ao diagnóstico da sua filha, ela tinha quantos anos? O diagnóstico da minha filha, ela ia fazer 5 anos para 6. E ele foi interessante porque desde a pré-escola, desde a creche, a professora falava assim para mim: Você já observou que a Camille tem alguns traços do autismo? E eu, professora, né? Mas como mãe, a gente não aceita. Eu dizia: Mas você é médica? Né? Totalmente Tem assim. muito isso, né, Câmara? Sim, Eu até entrevistei aqui a doutora Bruna Beirute, ela falou que o primeiro preconceito, às vezes, vem dos próprios pais dentro de casa, da não aceitação, né? né, eu não aceitava, acho que até um tempo atrás, porque você tem aquela idealização do filho, e quando você Perfeito. recebe o diagnóstico, é um luto que você vive. Então, eu lembro que eu tinha conhecido meu esposo, né, e eu recebi o laudo assim em mão e eu chorei, chorei. Eu chorei copiosamente, porque eu disse, ela é autista, eu não sabia muita coisa sobre o autismo, só aquilo que é estereotipado, né? É. Que ele é maluco, que ele é agressivo, então do lado mais masculino, né, mais do menino. E eu lembro que eu chorei muito e não sabia o que fazer. Diga agora, e porque a minha filha ela também tem deficiência intelectual, então eu até dizia assim, mas Deus, você fez uma pegadinha comigo, porque o meu QI é acima da média e a dela é abaixo do, da, daquilo que qualifica para uma Olimpíada Paralímpica, então ela está abaixo. Entendi. Então, ela nem para isso, nem para uma Olimpíada Paralímpica, ela teria condições de ir. E Certo. eu dizia assim, Deus, você fez uma pegadinha comigo, então, Uhum. porque agora eu vou ter que, ela vai depender totalmente de mim. E nesse dia eu chorei bastante. Então, eu vivi um luto de verdade naquele dia, Quando descobriu o diagnóstico. o diagnóstico. E eu descobri porque uma professora insistiu, disse assim, ó, já que você ainda não acredita, vem observá-la aqui na escola. E ela deixou assim tinha uma partezinha de vidro. E eu fiquei assim 1 hora. E eu dizia, isso daqui não é minha filha, não. Ela não para quieta, ela não se senta, ela mexe em tudo, ela tá agitada. Aí de repente ela começava a rodar na sala e caía. E em casa, como mãe, era normal ela É. ficar andando, ela comia um pouco e saía para lá e As voltava. estereotipias você não acha que é coisa de criança, né? Eu digo, ela assiste televisão, ela fica aqui na sala e eu nunca tinha observado que até os 4 anos ela não sentava. Então eu não conseguia ver que ela era uma menina agitada, né, naquele período. Entendi. Agora não, adolescente ela está em si fechada, então é totalmente ao contrário. Ela está muito introspecta. Entendi. Vamos falar um pouco sobre fé? Vamos. Como foi, assim, o autismo e fé? E como que a fé ajudou você nesse processo? E como você é hoje? Fala para mim. Pode fazer um resumo assim de que eu quero conhecer a sua essência de fé. Às vezes as pessoas falam assim para mim: mas vamos falar de fé. E eu digo: mas de qual fé? Né? Porque eu nasci numa igreja batista regular, né? Bem assim tradicional. E eu lembro que era um trabalho missionário, eles iam levar um lanche para as crianças lá. E meus pais haviam se separado e eu lembro que eu estava com tanta vontade de comer, né? Que na década de 80 todo mundo tinha suas limitações. E Uhum. eles levaram um lanche e uma palavra. E eu fui tão feliz, aí comi aquele lanche, mas eu entendi a palavra da missionária.
Era o livro sem palavra, me lembro até hoje. E ela falou assim: olha, no final, a criança que quiser, né, ter Jesus como seu Salvador, que você permaneça aqui quando todo mundo for embora. E eu fiquei. E ela disse: você entendeu? Eu entendi. Eu entendi que ele vai ser o meu amigo. E ali eu lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus. Com E quantos anos? eu tinha de 9 para 10 anos. E eu entendi. E foi num período assim bem complicado, né? Meus pais, eles vinham de uma situação financeira muito boa, da época da madeireira, né? E aí de repente a gente teve que voltar, eu tive que viver uma vida assim bem simples daquilo que a gente vinha vivendo e num bairro totalmente diferente. E ali eu não tinha igrejas batistas, onde eu fui morar. Só tinha a igreja Assembleia de Deus. E meus pais não eram cristãos e também não professavam nenhuma fé. E eu comecei a ir na escola bíblica, porque era o único horário que a minha mãe deixava eu sair, que era o horário da manhã. Então, todo domingo eu estava ali. E ali eu comecei a conhecer Jesus, o Jesus mesmo, porque a gente só conhecia, eu só conhecia o Jesus dos hospitais, do vitrais, e daquele quadro, e ele era muito distante para mim. Então, ali eu nasceu o que hoje a gente chama de hiperfoco, né? E eu fiquei assim muito apaixonada, porque como que ele era alguém, se eu chorar, né, que eu amo Jesus. Então assim, Não como pode. que alguém ele era tão poderoso e ao mesmo tempo tão simples. E essa simplicidade dele se aproximava da minha simplicidade, da minha casa. E ele, ao mesmo tempo, como que ele era tão intrigante, que ele confrontava pessoas sobre uma fé que não era genuína, e ao mesmo tempo ele tocava pessoas que estavam sempre à margem. Então eu me sentia sempre à margem da sociedade, porque eu era uma pessoa que era mãe solo, e eu era muito esquisita, né? Não gostava muito de falar. E nessa simplicidade e nessa isolamento eu comecei a me identificar muito com Jesus. E na época nós não tínhamos internet, né? Então era através da TV ou através de livros. Então eu comecei aquela busca por tentar entender quem era Jesus, como que ele era esse homem tão fascinante, como é que ele conseguiu dividir a história, o antes e o depois. Então, assim, foram muitos anos estudando, né? Eu fiz até teologia. Olha, E veio um livro assim que foi um divisor, chamado O Jesus que eu nunca conheci, de Filipe Yancey. E ele, assim, mudou a minha forma de ver. E ali eu entendi que Jesus era uma pessoa muito mais importante do que eu pensava. E ele me acolheu em todos os momentos. Então, eu tenho uma fé que às vezes eu não sei falar. Eu sou muito mais de viver, né? vivenciar. De vivenciar ela no dia a dia. E eu falo até isso no livro, né? Porque o Jesus, ele chega para as pessoas e ele acolhe a dor, mas ele para quando todas as pessoas falam e pede compaixão. E eu lembro que uma das minhas orações era essa, que Deus me transformasse numa pessoa que tivesse um coração piedoso, que fosse cheio de amor e de compaixão. E eu tinha um sonho de ser missionária, né? Inclusive, assim, eu queria sair evangelizando, queria sair pelo mundo falando que eu conhecia Jesus. E ele foi essa pessoa que esteve sempre comigo. Então, é, eu sempre fui muito calada. Meus irmãos todos saíam com os meus pais, com a minha mãe, e eu ficava em casa. E o tempo que eu ficava em casa, eu ficava lendo a Bíblia. Ficava lendo a Bíblia, ficava orando e ficava tentando entender o que cada palavra tentava falar para mim naquele momento. Então, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Então, essa minha fé, ela é assim. Eu sou extremamente apaixonada por Jesus desde a minha infância. Que interessante, né? Você ter o hiperfoco, um autista tendo hiperfoco em Jesus. Fascinante. E ainda sobre fé, como que essas experiências com Jesus, que quem é cristão sabe, eu vou falar aqui de mim agora, né? Assim, que eu sei que eu também não nasci de um lar 100% cristão, mas eu tinha aquela orientação, porque graças a Deus a minha mãe, antes dela falecer, ela conheceu a Jesus, ela aceitou Jesus. E eu lembro que eu era adolescente, aí estava com muita dor de cabeça, e eu tô com muita dor, ai mãe, tô com muita dor. Aí ela vinha com óleo ungido. Aí ficava na minha cabeça, meu Deus, ela ao invés de trazer um comprimido, ela vem me trazer um óleo e uma oração. E hoje eu me vejo exatamente fazendo isso com as minhas filhas. Fazendo a oração na hora,
que estão com uma dor forte. E hoje, como cristã, eu vejo que Jesus, ele, além de ser muito simples, né, como toda a sua essência, é- ele é muito palpável, ele é muito acessível. Então a gente consegue ter experiências sobrenaturais com Jesus. E eu creio que você deve ter muitas e muitas histórias para contar, né? Inclusive até lançou um livro aí sobre isso. Então conta para a gente um pouco, não só da sua busca, como você já colocou, mas como foi para você ter essas experiências com Jesus, de hoje olhar para a sua história e dizer assim, nossa, olha, ele sempre esteve ali comigo. Então, quando eu completei 13 anos, eu fui convidada por uma amiga minha da Igreja Assembleia de Deus e a gente foi para, acho que era 50 anos da Assembleia de Deus aqui no Acre. E quando eu cheguei lá, eu senti um calor no coração. E eu lembro que eu senti tanta vontade de chorar, e eu não entendi o que que era aquilo. E eu perguntei para ela, ela falou assim: "Você está sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida?" E aí foi um outro momento na minha vida, porque conhecer o Espírito Santo para mim como uma pessoa real e viva, eu nunca mais me senti só. Nunca mais eu soube o que que é solidão na minha Esse, vida. Então, eu comecei a uma busca de oração e tinha que ser no momento em que eu não, que a minha mãe estivesse dormindo, né? Porque a mãe, ela, como ela não era cristã, se ela me visse chorar, ela dizia assim: "Você está reclamando da vida? Eu vou colocar sua cama lá na igreja." E ela não entendia, né? Então, eu lembro que as madrugadas para mim era esse momento em que eu podia conversar com Deus e o Espírito Santo. Então, eu sempre tive essa minha essa minha disciplina de oração nesses momentos, né, mais de madrugada. E o Espírito Santo, então, ele foi o diferencial totalmente na minha vida. Porque Jesus eu conheci, mas o Espírito Santo me fez entender ele como um Deus poderoso. E eu falo muito isso no livro, como que a minha espiritualidade, ele, mesmo antes de conhecer o autismo, como que Jesus me ajudou. Então, os momentos difíceis, né? Eu contei muito com a ajuda das irmãs do ciclo de oração. Eu acho que eu era a única adolescente que ia para lá, né? Então elas me ajudaram com questões mesmo assim de vestimenta. Ah, põe um topzinho, né? Porque a gente não não tinha, teve orientação, não, né? a minha mãe estava trabalhando o tempo todo para trazer o sustento, então graças a Deus por ela naquele momento dela. E elas também me ensinaram esse novo mover espiritual. Então, eu sou cristã desde 93, eu já vivenciei cruzadas evangelísticas, eu já vivenciei a mudança desse movimento pentecostal para a visão celular, da visão celular para o MDA, da MDA para o 1 a 1, né? E agora a gente está voltando para uma narrativa maior dentro da igreja, que a igreja é uma família a pertencer. Então, eu convivi com vários movimentos, né, da igreja. E isso veio fortalecer ainda mais a minha fé, porque eu consegui acompanhar vivendo, né, coisas que hoje a gente só vê através dos livros. Então, a fé nesse sentido, a comunidade de fé, né, ela foi uma comunidade para mim nesse momento saudável e que me trouxe um momento maior de comunhão entre pessoas, né, que isso era uma coisa muito difícil para mim. Então, a fé nesse sentido, ela foi essencial. Estar com pessoas de fé, né? Saber estar com pessoas de fé. Muito, muito legal. E vamos falar sobre o teu trabalho acadêmico, assim, o trabalho que, né, você é mestre em educação. Vamos falar hoje a sua visão geral para a educação. Você acha que nós estamos aí numa escala de 0 a 10? Como que nós estamos para ter uma educação digna e inclusiva nas escolas públicas? Então, quando a gente vai falar do setor público, a gente tem que pensar num algo mais estrutural. E aí é uma visão minha, que eu acho que o cuidado ele tem que ser estrutural, ele ainda não é, né? Nós temos o cuidado, quando a gente fala a saúde, cuida, a educação cuida, mas a gente não precisa só de um setor ou de outro. A sociedade ela não vive o cuidado. Então é cada um no seu ainda. Então quando a gente entende que é algo estrutural, ele vai começar de dentro de casa, a sociedade e aí entra todos os setores.
Então, uma criança autista, para ela viver e chegar a um propósito, ela precisa de toda uma sociedade, não apenas da educação. Então, hoje, ainda bem, mas uma grande parte, eu digo, tem uma média de 8.000 pessoas autistas, estudantes na educação, segundo o último dado do censo. Então, você imagina aí que talvez aqueles autistas, o único lugar que ele possa ter suporte é na educação. Ela está sobrecarregada. Somente ali, né? Vai ter. Porque a gente não tem ainda na saúde o suporte pós-diagnóstico. Então, nós temos uma fila de espera grande. Né? Se você for olhar, nós temos uma fila de espera grande. Nós não temos nada que envolva terapias, porque as pessoas tendem a associar o autismo com a medicação. E não se trata autismo com medicação. Não se trata. Se eu pudesse hoje deixar uma mensagem aqui, é que autismo não se trata com medicação, se trata com terapia. Então, eu deixo uma criança lá que não está inserida em terapias, que não tem esse suporte também da medicação, ela acaba sendo uma criança que ela não está sendo incluída. Então, pesa para a educação, né? Porque vai se exigir mais dos professores, aí a gente vai para um adoecimento dos professores, que já é uma outra situação. Eles não têm uma formação voltada para trabalhar crises e comportamentos, o que vem antes disso, e acaba o que está fazendo. Nós temos muitas reivindicações Reivindicações. das mães, dos familiares, e aí eu estou falando de setor público, não estou falando de setor privado, porque o setor privado, não sei se você sabe, mas tem que pagar, né, para ter esse ajudante lá, Com certeza. entendeu? Então, assim, no público as mães não vão ter, porque elas não têm condições nem de fazer um diagnóstico. É. Então, nós temos uma sobrecarga na educação, nós temos uma falta na saúde, e nós precisamos de um governo que assuma isso. Porque se o governo ele tem que ser um estado do bem coletivo, ele tem que assumir esse cuidado estrutural que a gente não está tendo. Uma vez eu ouvi é lamentável, mas eu ouvi que uma mãe, assim, um relato, ela só, um comentário, na verdade. Ela disse assim, parece um depósito de crianças. Você vai lá e coloca o filho para ser cuidado como se fosse uma creche. Mas realmente esse acompanhamento terapêutico é importante para que esteja a evolução do autista, né? Quando você fala, Câmara, da questão de não tratar com medicação, mas nós sabemos que existem vários níveis de autismo, né? E tem alguns níveis de autismo, crianças autistas que são violentas, né? Que são muito agitadas. E eu não tenho aprofundamento, né? Enfim, de nenhum tipo de diagnóstico. Mas a medicação não seria para dar Ajudar? uma qualidade de vida melhor para ele, para que ele não seja esse autista, não seja, né, tão agitado, que prejudica a própria criança, não é mesmo? Mas essa é a visão que as pessoas têm sobre o autismo. Isso. Então, assim, vamos pensar o autista desde a década de 30, 60, 40, 30, 40, 60. Mais recente agora, mudou depois da década de 80 e 90, também recente. É. Não temos nem 20 anos disso. Eles eram internados em hospitais psiquiátricos. Veio a reforma psiquiátrica, tirou todo mundo que era tratado é, é, nos hospitais psiquiátricos, criou o RAPS, né, que a gente já sabe, que é essa rede de apoio. Uhum. Então, ele foi criando CAIS, foi criando a ZUPA, criando tudo. Tirou todo mundo do que estava internado e espalhou na sociedade para serem tratados junto com a família. Esse é o objetivo da reforma psiquiátrica. As pessoas estão agora na sociedade, né? Tá. Eu não sabia nada de autismo porque o diagnóstico ele foi tendo mais clareza de acordo com o DSM, que é os manuais, né, das deficiências mentais, que é o que a gente usa, o DSM-5, está na última versão 5. E aí eu descubro que existem 3 coisas que definem o autismo, que são o quê? Esse interesse restrito, que é o hiperfoco, muito focado, né? Que ele pode ser muito bom para ensino, mas às vezes pode ser muito prejudicial. A comunicação, que é aquele que é não verbal, ou é aquele, no meu caso de suporte 1, que a gente não entende leitura social e nem usa o filtro. E aí o nível 2 está aqui no preâmbulo. Ele nem está num e nem está no outro,
né? Mas ele está sofrendo. Tá, descobri que o autismo são essas 3 características aí. Mas aí, quando vem o diagnóstico, vem as comorbidades, que a gente fala que ele é um pacotinho. Então, no caso da minha filha, ela é autista. Até aí tudo bem, porque o autismo é a forma como eu interpreto o mundo de forma neurológica e fisiológica. Ou seja, visão, audição, olfato, paladar e o tato. No autismo, isso pode ser aumentado, que é a hipersensibilidade. Ou ele pode ser menos, que é a hipossensibilidade. Eu entendendo isso de perfil, eu já consigo tratar ele. Eu não vou expor ele a muito barulho porque ele é hipersensível. Mas eu sei que se ele está subindo numa árvore é porque ele quer sensações. Ele é hipo, ele busca sensação. Tudo bem, aí terapia, vamos fazer a terapia ocupacional, né? Fazer todo o manejo dele. Mas a gente não tem acesso a quase nada. O que que acontece? Tem uma criança autista, que ela é autista, mas ela é deficiente intelectual como a minha filha. O que que é a deficiência intelectual? Já está dizendo, é a falta da inteligência. Se ela não tem inteligência, ela vai para os instintos primitivos. E o que que acontece nos instintos primitivos? Ela vai buscar aquilo que é próprio, né, do animal em si. Sexo, fome, sono. Então, a minha filha, ela tem a sexualidade aflorada. É uma coisa que eu vigio sempre. Ela não entende que se masturbar às vezes, né, que aquilo lá para ela é normal. Eu não incentivo, mas ela não sabe o que que é. Ela come até passar mal, né? E aí ela também às vezes não tem aquela coisa do sono, ela dorme muito, se deixar ela dorme o dia todo. São instintos primitivos que ela vai buscando. Então eu sei que é a deficiência intelectual, mas a minha filha tem a bipolaridade. E aí o que de medicação que eu dou para ela? Para bipolaridade, que aí traz ela pro chão e eu consigo ver a personalidade dela. Então, é Mas importante também a junção do tratamento terapêutico com a o medicação. tratamento terapêutico é essencial para um autista. Aí agora vamos para uma criança, por exemplo, que ela é autista e de repente ela não é deficiente intelectual, mas ela tem o quê? TDAH, que é o que é mais comum. Uhum, Aí o que que é o TDAH? O TDAH a gente sabe que é a desatenção e a hiperatividade. Eu vou dar medicação para o autismo ou para o TDAH? Para o TDAH. Eu entendi. vou tratar o TDAH. Então as pessoas confundem que a pessoa, por exemplo, a criança está lá muito agitada. Trabalhando o manejo de comportamento, eu tenho que ver o que foi que aconteceu antes para deixar ela agitada. Hum. Então, ela está agitada porque ela está exposta muito tempo à luz e a barulho. Aí ela briga, ela bate, ela não sabe dizer. Aí as pessoas querem dar medicação para ela se acalmar, sendo que o que eu tenho que tratar é o comportamento, aí é terapia. Entendi. Você entendeu? Então, Entendo. assim, a medicação, ela é uma benção. E como que você trata, fiquei curiosa, Hum. a questão da espiritualidade com a sua filha? Assim, você, mesmo com ela tendo o diagnóstico, como que você leva para ela aquele princípio da sua fé, né? De ensinar para ela sobre Jesus, sobre os princípios bíblicos. Como que você faz? Então, lá em casa a gente tem uma cultura. É muito cultural a fé. Ela não é apenas o domingo. Uhum. Então, a minha filha, ela ouve da fé desde o meu ventre, né? Desde o ventre ela ouve sobre a fé. E aí, para um autista, é muito abstrata a fé, entendeu? Eu mesmo, muitas vezes, eu fiquei pensando assim, será que eu estou orando para a parede? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Então, a fé que nós temos na Bíblia, né? Nós lemos a Bíblia, nós oramos toda noite, nós temos roda de conversa e lá em casa nós validamos. Então, ela tá com uma dúvida. Ah, menino, não é isso, não. Me diz aí, né, as dúvidas que eles têm. Vamos conversar. E aí, na prática, elas observam muito o que eu faço. Elas observam tudo. E o projeto que a gente tem, o Café com Jesus, Isso, já pode até ele, falar um pouquinho desse é, projeto. ele, ele traz muito isso na prática. Eu moro num bairro que ele tem uma comunidade muito vulnerável, em vários sentidos, né? Eu moro ali no Portal da Amazônia, mais acima são alguns bairros como Jequitibá. E eu sempre deixei as minhas filhas brincarem na rua. E na rua elas estavam ouvindo muito palavrões. E ela chegava em casa e dizia assim, mas mãe,
o fulano fala essa palavra aqui, eu me sinto mal quando eu falo. Eu digo, minha filha, é porque ele não entende que esse palavrão. Aí a gente vai, sem dizer, isso aqui é do diabo, isso aqui não é de Deus, porque a gente Uhum. pode criar uma pessoa totalmente extremista e ela acaba desprezando todas as pessoas, né? É. Muito preconceituosa. Então a gente tenta tratar, conversar com elas de uma forma muito aberta. E elas falaram assim, então, mãe, por que que a gente não faz uma célula aqui em casa de criança? E a gente começou a fazer um ajuntamento, mas criança multiplica, né? Aí Multiplica. começa 5, 10, quando a gente olhou tinha 40. Aí um vai chamando os primos, os vizinhos. E aí eu falei para elas, vamos fazer um projeto lá na quadra do bairro. A gente vai chamar, passar na rua, chamar as crianças, vocês chamam as crianças que vocês brincam na rua, e a gente vai fazer um café da manhã, porque eu lembrei da missionária que fez um lanche para mim e ministrou a palavra, né? Eu digo, a gente vai dar um café da manhã para eles e a gente fala sobre Jesus e fala sobre outras coisas que não sejam facção, que não seja palavrão e tenta gerar nelas uma nova perspectiva que não seja só aquelas que elas convivem. E assim a gente foi, já está quase um ano, né? É uma oferta minha, da minha família, que a gente chama que é o projeto Abraço Solidário, né? É da nossa família para a família deles. Então começou com poucas crianças, nós temos 45 crianças lá, todo sábado, todo sábado. Todo sábado. A gente vai, leva um café da manhã, a gente dá uma palavra. No início era um Deus nos acuda. Para manter essas, prender a atenção dessa Isso, criançada. né? Aí eu sou professora, né? Vamos usar as É, técnicas lá. E aconteceu que as crianças começaram a entender sobre Jesus. E algumas já estão sendo batizadas nas igrejas delas, né? Porque a gente olha não que está interessante. fazendo para nossas igrejas, né? Nós estamos fazendo um trabalho social, porque eu entendo que aonde a fé chega e Jesus chega, não muda só a fé, muda o social. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. E antes a conversa eu vou ser mulher, De né? traficante. Então, eu não sou isso. A gente já tem outra conversa. Não é mais essa. Tia, quando eu crescer, eu vou ser médica. Tia, quando eu crescer, eu vou ser advogada. Tia, né? E eles amam meu marido, né? Meu marido é o paizão. É um pai mesmo, em tudo lá. Então, eles têm essa necessidade muito grande do pai. Então, eles chamam, tio Felipe, nós vamos agora, você um jogador caro, né? Aquelas coisas mesmo dele sonhar. Então, as crianças, eles andam sonhando com coisas que são possíveis. Mas é um trabalho que é a nossa família. Então, as minhas filhas, elas acompanham. E elas começam a ver Jesus na vida deles. Então, assim, na vivência, elas começam a entender o poder que tem a palavra, o poder que tem, que é o Senhor Jesus na vida da pessoa, e começa a projetar ali uma experiência de fé muito grande. Então, é uma coisa que só tem agregado na nossa família. Nossa, muito interessante. Não precisa de grandes feitos para você deixar um legado, né? Você criou esse projeto, uma doação solidária sua, né? Café com Jesus, num É, bairro de extrema de extrema vulnerabilidade. vulnerabilidade. Conta pra gente, como que você sentiu esse chamado? O chamado de deixar esse legado, não só como escritora, né, para deixar aí o legado sobre autismo, sobre fé, mas esse legado na sua comunidade. Eu já venho com aquele desejo de adolescente de querer ganhar o mundo, né? Eu fiz missões, eu saí para ser missionária. E quando eu voltei, aconteceu um trauma muito grande na minha vida que cortou esse sonho. E é claro, né? Eu estou com a Igreja Nova Aliança há 21 anos, é uma igreja séria, com pastores sérios, né? E ali nessa comunidade de fé saudável, eu pude ter a minha vida restaurada, casada, meus filhos, né? Eu tenho duas filhas, a Camille, que é autista, e a Clara, que é TDAH. E, e aí, observando aquelas crianças, eu pensei, eu fui alcançada num projeto bem simples. Era um lanche e uma palavra. Eu disse, por que não aqui, começando aqui na minha casa e no meu bairro? Tem um livro sobre a hospitalidade radical. Eu li esse livro, eu não comentei esse livro por mais de quase 2 anos. Eu li tanto esse livro porque ela traz, eu esqueci agora o nome da autora, ela traz uma hospitalidade simples e radical.
ela fala da casa sempre aberta, né? E ela fala sobre a family chosen, a família que eu escolho. E ela fala que ela colocava uma sopa na frente da casa dela e os vizinhos passavam e ela começou a dar sopa para aquelas pessoas que eram mais carentes e virou algo muito grande, inclusive hoje é uma das igrejas grandes dos Estados Unidos, e eles começaram com a sopa, começaram com eventos simples e fizeram piqueniques e aí tomaram o bairro todo, né? Eles fizeram isso até alcançar uma cidade. E eu disse, eu tenho que começar pela minha casa. Com certeza. Conversei com as crianças, conversei com meu marido, ele amou, digo, eu sou que eu tenho minhas dificuldades de autista, mas o dia que eu não conseguir, você vai estar lá junto comigo. E ele abraçou mesmo a causa, então a gente faz de manhãzinha pão, café com leite, um cachorro quente, um Todd, né, um todinho para eles, e a gente prepara a palavra. E ali eu pensei, eu não posso mudar o mundo todo, mas eu posso mudar aquela rua. E eu posso mudar a realidade dessas crianças. E eu queria deixar mais essa questão da fé para minhas filhas, elas entenderem que a nossa fé em Deus, ela tem que ser essa fé genuína. Pode ser uma utopia, para muitos podem ser, mas se eu vivo a fé, eu não preciso querer converter a pessoa, porque essa aí é uma função do Espírito Santo. Mas eu demonstro no meu dia a dia o amor de Cristo. E lá a gente pode ver, as crianças, elas são de uma invasão. Não são das casinhas do governo. Então, se você entrar no bairro e você for nas últimas ruas, não tem como não sentir compaixão. Não tem como você não querer amar aquelas crianças. Então, quando a gente chega e elas contam o que elas fizeram, a escola só dá comida até sexta. Sábado e domingo não tem. E aí, às vezes, a gente sempre leva comida a mais, né? E eu vejo elas, posso levar mais? Tipo, pode levar mais. Né? Então, eu sei que naquele dia elas comeram. Certo. Então, esse legado, ele é um legado da família. E eu vejo hoje as minhas filhas falam, mãe, será que a gente pode fazer no outro bairro? Eu digo, minha filha, a mamãe não tem. E aí eu saí para vereança, que foi algo totalmente inusitado por conta da causa autista, do coletivo de autista adulto e algumas causas trabalhistas que a gente tinha. E eles disseram, Carla, vai, porque tu fala bem, tu consegue se articular. Eu digo, mas eu vou me cansar. E andando nos bairros, eu vi, sentei com crianças que elas se prostituíam pelo café da manhã. Gente, eu lembro que eu cheguei chorando, assim, e eu falei pro meu marido, ele disse, eu sabia que tu ia ficar muito abalada com isso, porque dizem que autistas não são empáticos, né? Mas a gente sente muito, e aí eu fiquei totalmente constrangida no meu espírito por aquilo. Eu digo, meu Deus, coisas tão básicas ainda como comida. Isso. Você entendeu? Como comida elas não tinham. Então, eu fui nesse bairro e pensei, eu posso fazer no meu. E aí eu, contando com eles, a gente está conseguindo aí, levando esse ano. A gente não tem projeção desse projeto porque é algo evangelístico. Né? Então, hoje, como as pessoas têm usado muito isso para outros meios, né, campanhas, e também se sobrepor, a gente tenta manter ele naquele lado evangelístico mesmo. Né? Infelizmente, né? Uhum. Muitas pessoas usam para, às vezes, se promover, a própria palavra de Deus nos orienta que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas, Câmara, eu quero te falar uma coisa, você está me motivando. Eu posso fazer algo parecido dentro do próprio condomínio, que eu moro no condomínio, graças a Deus hoje, mas já tive uma infância Sabia que muito. a do outro bairro teve uma pastora de criança, ela também começou a fazer esse trabalho, a coisa mais linda que tá. Eles não chamam de café com Jesus, mas ela chama, inclusive eu já fui lá ver, a gente vê a criança de 7 anos cuidando da de 3. Aí quando ela bate, lembra que ela bate assim, né, no lugar da quadra, e aí as crianças vão. Eu saí da quadra porque a doutora Michele fez uma lei, não sei se você lembra, uma lei sobre ritos religiosos, que quando não tem aula, a escola pode ceder para ritos religiosos, né? Aí eu entrei com um projeto no bairro, porque na quadra é amplo, então fica muito assim, vulnerável, né? E aí eu fiz um projeto, mandei para a escola aceitou, porque o conselho da gente agora tem uma lei, e aí eu agora nos sábados eu vou para dentro da escola com elas, aí aumentou. Ah, é muito melhor também, né? Porque Sim. a proporção de quem não frequentava, que a escola ali dá até
né, tem um Sim, tem um suporte, uma suporte. cobertura, enfim, né. É, Que a legal, gente usou uma lei para poder. muito legal. Você tá me deixando aqui um legado já aqui no meu coração, Que viu. bom. Já teve algum momento, Câmara, que você pensou em desistir? Eu já tive momentos já tive um momento bem difícil, mas eu não cheguei a desistir, eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei com raiva de Deus mesmo. Às vezes as pessoas, eu passei um tempo que eu frequentava várias igrejas, eu saí da minha igreja assim e fiquei em várias igrejas porque eu fiquei decepcionada com uma situação que foi muito dolorosa. E eu fiquei com ira de Deus. Eu fiquei assim, Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu tô dentro da igreja, eu tô pregando, eu tô fazendo o que é bom, eu nunca fui uma pessoa de dar escândalo, então por que que esse mal veio sobre mim? E eu fiquei com raiva de Deus mesmo. Eu dizia assim, eu não quero mais você na minha vida. Eu quero ser igual aquele menino de 15 anos que quer cuidar de tudo. E eu não queria mais saber de Deus na minha vida, porque eu fiquei muito chateada. E nesse momento eu pensei mesmo assim, em desistir. Mas o Espírito Santo ele age de formas extraordinárias, né? Então eu conheci pessoas que estavam em situações bem piores que a minha, esperando receber uma palavra. E eu olhava e dizia assim: por que que esse pessoal não vai procurar um pastor em vez de ficar falando comigo, né? Eu não quero falar de Jesus, de Deus, não, porque Deus me magoou. Ele deixou que eu fosse abusada, então eu não quero mais saber de Deus. E, e hoje, né, entendendo a minha história, hoje eu lembro que aquele momento triste, eu não consegui fazer a leitura social. Eu não consegui entender o que que a pessoa tinha de intenção. E eu sabia que, hoje eu sei que é o autismo, né? Hoje eu sei que eu não consegui entender o que aquela pessoa estava querendo. E eu entendo que ali na dor, Deus ele não despreza nenhuma dor. Isso aqui é um fato. Então, aquele momento de dor, ele foi Senhor na minha vida. E isso fez uma diferença quando eu entendi que ele é o Senhor também na dor. E eu consegui, através do Espírito Santo, através de ajuda, porque a gente não consegue só. Então, eu tenho uma pastora que ela é muito ética, assim, às vezes eu falo para ela que é uma excelência, assim, que ela tem, entendeu? De sigilo, de ética, de ser humano, de humildade. E eu conversava muito com ela, né? E eu fui curada ali, aonde parecia ser o local da dor, né? Então, Deus é o Senhor da dor também. Então, ele pode usar isso. Ele bebeu um cálice maior, por que que eu não poderia beber, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Não poderia ter aprendido como os sábios, né? Só olhando, mas Deus permitiu que eu passasse e hoje eu entendo. Então, eu ajudo muitas pessoas que já passaram por abusos, diversos tipos de abusos, inclusive 9 a cada 10 mulheres autistas, elas sofrem abusos, né? Tanto sexual como físico, por conta dessa falta da leitura social ou de não entender o contexto social. E isso é uma coisa que tem. Nós precisamos de políticas públicas para as mulheres com deficiências, porque se as mulheres hoje elas têm sofrido, né, como a gente tem acompanhado aqui esse movimento, mas as mulheres com deficiência elas têm ainda muito mais dificuldade. É um dado alarmante, Alarmante. né. Câmara, a gente está indo aqui para a reta final do nosso bate-papo, mas eu quero que você me responda ainda 2 perguntas. O que que ainda te dá medo e o que que ainda te dá esperança nos dias de hoje? Me dá medo é o capacitismo, principalmente de pessoas que falam de movimentos como o autismo, né? A gente tem aqui uma onda, nós estamos no mês de abril, né? É o mês da conscientização sobre o autismo. Então, as pessoas falam muito do autismo, mas na prática não é. Então, o que que é o capacitismo? Ele é o preconceito contra a pessoa com deficiência. O autismo ele é considerado como deficiência no momento em que ele incapacita você. Eu, pelo menos, já tive nível 2 de autismo, suporte. Né? Um momento que eu tive muito em depressão, logo depois do diagnóstico. E se eu não tivesse meu esposo na época, eu não saberia como eu teria agido, né? Eu falo a nível de suporte, né? Eu tenho uma fé, mas eu falo a nível de suporte. Então, as pessoas ainda são muito capacitistas. Eles me veem aqui falando, mas ela é inteligente, ela escreveu livro, né? Ela tem família, ela cuida
ela tem trabalho, né? Mas assim, não sabem quanto que isso custa, porque como eu falei para ti, o autismo ele é sensorial. Então, você tá aqui se expondo, se expondo, se expondo, você cansa. Então, o meu corpo cansa, a minha mente cansa, e eu preciso de um momento de carga, de recarga, né? Aí esse momento de recarga ninguém entende. Porque se eu tô sempre dando, se eu tô sempre bem-sucedida, as pessoas querem que eu seja bem-sucedida em todo tempo. Eles não entendem da deficiência, que seria esse intervalo de recuperação. Por isso que eu falo que o autismo é esse momento de descanso que precisa ter. Uhum. Quando eu tô estourando é porque eu já tô na crise. Aí eu só vou tomar um remédio para dormir, né? E graças a Deus, assim, eu já tive crises quase toda semana. Agora eu tenho crises muito poucas, né? Então, dentro disso. E a minha esperança é que a gente consiga trazer esse cuidado, né? Como eu falei para vocês, eu acredito que a mudança vem quando a gente entende que nós precisamos cuidar um dos outros. Esse cuidado estrutural na sociedade, na saúde, na educação, na igreja, né? Aonde a gente for. Então, quando eu entendo que o autista ele consegue caminhar bem na sociedade, que só é possível pelo suporte, eu preciso de uma sociedade que seja suporte. E aí vem dessa conscientização do cuidado. Muito bem. Deixa um recado. Olhando para aquela câmera, deixa um recado para a gente, para aquelas pessoas assim que você quer que essa pessoa tenha um olhar mais, que tenha uma empatia com o autista, não só com o autista, mas uma empatia com o próximo, né? Deixa um recado para a nossa sociedade. A pessoa que nós que somos cristãos temos o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas deixe um pedido ou um recado para a nossa sociedade em torno disso. Tá bom. Tem o início do livro, eu falo uma passagem da Bíblia. Eu vou só ler aqui pra gente. Eu falo aqui quando Deus pensou em você, né? É uma passagem da Bíblia que está em João, no Evangelho de João, capítulo 9, 1 a 3. Jesus, ele estava num dia saindo do Shabat, né? E ele encontrou um homem cego de nascença. E ele curou esse homem de nascença. E aí os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, né? Para que ele nascesse assim. E aí Jesus fala para eles assim, ó, nem ele nem o pai, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, o autismo, ele não tem cura. E eu creio que se Deus quiser curar, ele tem todo o poder, porque ele é soberano. Mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, você, pessoa autista, né, que está vendo esse podcast, inclusive muito lindo, você nasceu assim para manifestar a glória de Deus. Você não é mais, nem é menos do que qualquer outra pessoa. E você, mãe, né, que tem enfrentado as suas lutas, né, como mãe, e talvez não esteja numa situação hoje tão favorável, porque você também não está entendendo tudo o que acontece com seu filho e bate o desespero, você não está sozinha, né? Você pode procurar ajuda, você pode me procurar também, e eu creio que Deus, ele vai trazer essa esperança. E a gente não pode baixar a cabeça, né? Eu não vou dizer que os dias maus eles vêm, mas até nos dias maus Deus vai estar presente. Eu acho que essa é uma das mensagens que eu queria deixar. Amém. Verdade. Como que nós podemos conseguir comprar esse livro? Tá na Amazon, tá nas livrarias? Conta pra gente, porque a gente já vai deixar o seu arroba para as pessoas acharem você nas redes sociais e se você permitir, podemos deixar o teu telefone também, porque você levanta essa bandeira, essa luta, né? Sim, Então, onde que a gente consegue encontrar? ele está em todas as plataformas. Está. Tá, ele está em todas as plataformas, na Amazon, ele está até agora na Espanha. Muito Eu já bem. vi ele até ali pro rumo da Bolívia, né? Então ele está digital também, né? Mas físico ele está na nossa biblioteca da igreja, Uhum. né? Na Nova Aliança Church. E deixei também alguns na Paim, né? Na nossa igreja ele recebe a exclusividade dele, né? Uhum. Muito bem, muito obrigada, Câmbala. Nada. Obrigada mesmo. A vontade que tem no coração é de ficar batendo mais e mais papo aqui o restante da tarde, para a gente poder realmente
tirar um pouco dessa sua essência de fé, essa essência de cuidado. E parabéns, parabéns pela história de vida, por ajudar novas famílias e novas pessoas aí na sua comunidade, viu? Eu queria agradecer a você, né, por essa visibilidade, não só da fé, mas das pessoas autistas. Dizer que a gente tem um coletivo de autistas adultos, então se a pessoa que é autista adulto e ela quiser participar, conhecer as lutas, né, ter o suporte, é um grupo bem sigiloso, né, só entra quem tem o diagnóstico mesmo. Ele pode me procurar no Instagram, que a gente vai tentar inserir, né, dele. E agradecer também você por trazer, né, essa questão do autismo e da fé, e saber que existem comunidades de fé que são saudáveis, que elas estão ali para dar suporte, e que a espiritualidade, ela pode ser sim esse suporte para uma pessoa autista, como para qualquer outra pessoa, né? Agradecer você por essa oportunidade muito grande. Obrigada, Obrigada. eu que agradeço. É isso, pessoal. Tá aqui os dados da Câmara para você achá-la. Um bate-papo aqui muito esclarecedor e um assunto que eu particularmente amo muito, né? Fé, que a gente sempre traz aqui a fé e o autismo são dois, assim, o cerne aí que essa junção a Câmara trouxe com muita sabedoria e com muito cuidado. Foi um prazer ter você até agora com a gente, viu? Obrigada mais uma vez e até o próximo episódio, pessoal.